Efésios. Paulo escrevendo para a igreja que estava em Éfeso, que é também o alvo do Senhor Jesus no Apocalipse, como a primeira das 7 cartas. Hoje vamos ficar com o texto do capítulo 5, os versículos 25, começando da parte B, até o 27. Glória a Deus. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Capítulo 5, versículo 25, começando da parte B, aí no meio do versículo. Repetindo, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Este, irmãos, é o preparo da noiva, a igreja. Bendito seja o Senhor. E aqui estamos nós, fazendo parte, diretamente deste processo que o Senhor está operando. Veja que o texto que fizemos a leitura começa dizendo: Cristo amou a igreja de tal maneira, que ele a si mesmo se entregou por ela. Bendito seja o Senhor. Estamos com o tempo prejudicado, Quero adiantar aqui a minha introdução. E tudo isso ele fez, irmãos, diz aí, o comecinho do versículo 26. O 25 termina, a si mesmo se entregou por ela para, primeira coisa, a santificar. Glória a Deus. A santificar. Este santificar, irmãos, é separando um povo para si mesmo. Separando um povo para Deus. Essa santificação, irmãos, é esta separação. E a separação do crente da vida pecaminosa para uma vida agora a serviço de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Jesus. E para isto, irmãos, olha, prossegue o texto dizendo: purificando-a. Tem uma outra Bíblia que traduziu assim: tendo-a purificado. Este santificar, é exatamente isto que o Senhor fez, purificando a igreja, tendo-a purificado. Paulo está usando aqui, irmãos, uma linguagem baseada no que se fazia, o que as virgens faziam antes do casamento. Era um banho que elas tomavam. Na realidade, aquele banho não era simplesmente um banho, um banho comum, como a gente toma todos os dias. Aquele banho era um banho especial,
era um banho cerimonial. Era chamado de lavagem de purificação. Paulo está usando esta linguagem, aplicando para a igreja, enquanto as virgens, para que pudessem se casar ou se apresentar para o seu noivo ou para o seu marido, passava por esta cerimônia purificadora. Na realidade era um banho, era uma lavagem. E Paulo está dizendo que agora o Senhor Jesus fez isto, santificando a igreja, submetendo-a a uma purificação. Esta é a verdadeira purificação, tirando as impurezas do mundo, do pecado, para que nós pudéssemos estar na presença dele. Glória a Deus. E aqui está a igreja preparada. A Bíblia diz que ela já está preparada, ela já está vestida. Veja que as noivas, elas tomavam o seu banho para depois então vestirem as suas roupas de casamento, ou as suas roupas da festa do casamento, os seus trajes nupciais. Assim o Senhor Jesus Cristo fez ou está fazendo com a igreja. Glória a Deus. Nós fomos lavados, purificados, e agora então ele continua dizendo, para apresentá-la a si mesmo. Glória a Deus. Ele fazendo tudo isto, ele santificando, ele purificando, lavando, dando este banho cerimonial para que a igreja seja apresentada para ele mesmo. Quer dizer, ele mesmo apresenta a igreja para si próprio. Glória a Deus. Não é feito por ninguém mais. Ele mesmo cuida disto. É o Senhor Jesus que está cuidando da igreja. É Ele que está cuidando do seu povo. O Senhor jamais terceirizará, irmãos, o seu trabalho. Ele faz pessoalmente. Seja glorificado o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele está fazendo tudo isso, irmãos. Aí ele vai entrando aqui para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Aí vem, irmãos, olha, igreja gloriosa. Glória a Deus. Igreja gloriosa, irmãos, é o revestimento ou as vestiduras que o Senhor Jesus Cristo está dando para a sua igreja. Glória a Deus. As vestes da igreja, irmãos, são vestes de luz. As vestes de Adão e Eva, irmãos, antes da queda, eram essas vestes. A Bíblia diz que eles estavam vestidos. Aquela linguagem que a Bíblia fala que depois que eles pecaram, eles viram que estavam nus, quer dizer, eles ficaram nus. Eu vi um dia, num estudo bíblico, o pastor João Branco, de saudosa memória. Quem conheceu o pastor João Branco aqui, irmãos? Muitos ainda, não é? Já está na glória com o Senhor Jesus. E ele disse que uma coisa intrigava ele, é que a Bíblia diz que eles estavam nus. E ele então entendia que eles ficaram nus, mas ele não tinha como provar. Aí um dia ele achou na Bíblia que antes da queda eles estavam vestidos na realidade. E a vestimenta deles era uma vestimenta especial. Assim, irmãos, como os seres celestiais também estão vestidos. E as vestes deles lá no céu é de luz, iguais às do Senhor Jesus.
Lembra da transfiguração, quando o Senhor Jesus aparece lá naquele monte? Glória a Deus. As suas vestes se tornaram brancas, extremamente purificadas e brilhantes. Era a luz da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Esta é a vestimenta da igreja, para apresentá-la a si mesmo. Igreja, podemos dizer aqui, irmãos, vestida da glória de Deus. A palavra grega para isso daí, irmãos, é endoxa. Endoxa. Quer dizer, gloriosa. É a glória no seu sentido máximo. A glória total. A igreja gloriosa, cheia da glória de Deus. Completamente vestida. E essas vestimentas, irmãos, não dá tempo da gente explicar, mas vem desde as vestes íntimas. Assim era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha que passar por isso. Primeiramente, irmãos, o sumo sacerdote tinha que se despir. Ele tirava as roupas próprias dele, se banhava, isso lá no tabernáculo, não era na casa dele não. E aí ele começava vestindo as indumentárias sacerdotais, principalmente as do sumo sacerdote. E começava com a primeira peça. A primeira peça que o sumo sacerdote tinha que vestir era chamada de cirolão, ou calção. Era uma peça, irmãos, as roupas de baixo, né? Começava aqui, quase que no peito, e ia até os joelhos. Porque o Senhor começa a vestir, irmãos, desde a lavagem, da purificação, vestindo intimamente. Isto fala, irmãos, da nossa santificação lá por dentro, nas nossas intimidades. Assim devemos ser apresentados ao Senhor. Assim a igreja está sendo vestida, porque essas vestes na realidade estão apontando para o Senhor Jesus. Glória a Deus, porque o Senhor começa sempre de dentro para fora, e lá dentro, irmãos, tem que ser igual ao que está lá de fora, ou o lado de fora tem que ser exatamente o que está lá dentro. Não pode ser uma coisa por fora e lá dentro ser diferente, mas se lá dentro estiver bem, do lado de fora também está. Então, irmãos, começa a obra de Deus lá dentro, e a igreja começou a ser vestida assim também. Depois do banho, depois da purificação, o Senhor foi revestindo-a com as suas vestes. Igreja gloriosa. Oh, glória a Deus. Depois não dá tempo de a gente falar, são 9 partes das vestes do sacerdote, não é? Aí vinha a túnica, ia depois, enfim, até a mitra na sua cabeça. E depois que ele punha a mitra na sua cabeça, aí vinha uma lâmina de ouro na testa, escrito assim: santidade a Jeová. Glória a Deus. Oh, aleluia. Kodesh Yahvé. Era o que estava escrito ali na lâmina. Glória a Deus. Santidade ao Senhor. Esta era a roupa do sumo sacerdote. A igreja está deste jeito na presença do Senhor. Igreja gloriosa. O brilho do rosto do Senhor resplandece na igreja, a sua glória, o seu valor. Bendito seja Deus. Igreja gloriosa. Aí vem sem mácula. Nenhuma mácula na igreja. Mácula é mancha, não é? Eu estava vendo esta palavra, irmãos, é espilos. Espilos, com S mudo, espilos. Mancha.
impureza. E uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, olha, esta palavra também significa desgraça. Aí eu falo, mas desgraça? Por que desgraça? Mancha, nódoa, enfim, não é? Mas desgraça, porque a igreja não tem nenhuma desgraça, ela só tem graça, ela está cheia da graça. Aí eu me lembrei, sabe do que, irmãos? Lembra da carta, da 7ª carta, a igreja de Laodiceia, quando aquela igreja dizia assim, na realidade quem dizia era o pastor dela, né? Mas ela em si dizia assim: eu sou rico, eu não tenho falta de nada, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. E o Senhor Jesus dizia assim dela: não sabes que é um desgraçado. Esta palavra aqui, você já perdeu a graça, mas a igreja está, irmãos, cheia da graça. Quantos podem glorificar o nome santo do Senhor? Igreja gloriosa, sem mácula, glória a Jesus, sem nenhuma mancha, porque é o Senhor que cuida das vestes da igreja todos os dias. Jesus cuida disso. Por isso diz a Bíblia: bem-aventurado aquele que lava, ou os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Não é os que lavaram, não é os que vão lavar, mas os que lavam todos os dias. Assim devem estar a minha, a tua, as nossas vestes, as vestes da igreja, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. O que é ruga, irmãos? Aqui está falando da ruga do rosto. Rutis é a palavra, as rugas do rosto. E quem é que tem ruga no rosto? Os velhos. Então a igreja, irmãos, não pode ter rugas, porque a igreja é jovem. Sabe, ter ruga no rosto por causa da idade é honroso, mas ter rugas, irmãos, espiritualmente falando, é desonroso. A igreja não tem nenhuma. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Aleluia. A igreja é nova, a igreja é jovem, ela é perfeita, ela é bonita, ela é bela, ela é linda, ela é a noiva do Cordeiro. Aleluia. Isso fala daquilo que dobra, irmão, sabe? Por causa do envelhecimento, a pele não suporta, né? E ela forma vínculos. Mas ele renova a igreja a cada dia, está cuidando dela. Oh, glória a Deus. Quem foi que falou aqui? Acho que foi o presbítero Marconi não, o presbítero Arão, que falou aqui da unção, não foi? Quarta-feira? Glória a Deus. A unção que era derramada na cabeça do sacerdote. Aquela unção, irmãos, alguém lê assim, pensa que era um óleo só, não é? Um azeite. Aquilo tinha, irmãos, aquilo era uma composição. Primeiramente tinha mirra, 500 ciclos. Depois tinha cinamomo, canela. Imagina, para que tem que ter isso na unção? Depois tinha, quem sabe, tinha cálamo. Uma quarta parte
tinha cássia. Uma quinta parte tinha azeite puro de oliveira. Era o melhor azeite. Aquele azeite, para ser preparado, irmãos, tinha que ter uma plantação especial de azeitonas, de oliveiras. Era a melhor azeitona, as melhores oliveiras. E o azeite era extraído de uma forma especial. Era o melhor azeite, da primeira prensa. Era como se a gente falasse hoje, extra virgem. Já viu o que vem escrito nos azeites? Extra virgem. E a gente lê lá 100% azeite de oliveira. Era mais ou menos esta linguagem. Aquilo tinha que ser exprimido na prensa, tinha que ser coado algumas vezes com coadores de pano, para que nenhuma impureza passasse. Este era o azeite que era misturado nestas 4 substâncias. E aquilo era o azeite que era derramado na cabeça do sacerdote. É como óleo precioso que desce na cabeça, que desce a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. Glória a Deus. A mirra era para conservar. A igreja não se deteriora por causa da unção. A canela era para dar sabor. A igreja tem que ter prazer na presença do Senhor. A igreja tem que sentir alegria. Você já sentiu aqui nesta noite? Ou você está com uma tristeza de estar aqui? Glória a Deus. Você não vê a hora de acabar a reunião para ir embora. Não, irmãos, a igreja tem alegria. A igreja sente a unção. A igreja sente a presença do Senhor. O Senhor fala com a gente se alegra, a gente tem alegria. A canela era isto. Era o paladar, era o sabor. E o cálamo? O cálamo era um caniço que dava no brejo. Tinha que ir lá no meio do brejo para colher aquele negócio. Era um caniço. Depois aquilo era torrado, moído, tinha um perfume excelente. A igreja está perfumada com a unção. Glória a Deus. Quando a unção desce, irmãos, o perfume do Salvador exala. Sabe por quê? Tem um mau cheiro por aí. O pecado tem mau cheiro, mas a igreja é o bom cheiro de Cristo. E a cássia, para que era, irmãos? A cássia era uma espécie de uma vagem que dava num arbusto que dava só nas maiores alturas. Tinha que se subir para apanhar aquele negócio. Dava uma espécie de uns caroços grandes, amarelos. Aquilo era colhido, torrado, moído. E aquilo, irmãos, era um cosmético. Aquilo era para o tratamento das virgens, antes do casamento. Esther, a rainha Esther, passou por esse tratamento antes de ser apresentada para o rei. Então, irmãos, a igreja não pode ter ruga. A igreja está sendo tratada. É o Espírito Santo que se derrama. A unção, a mesma unção de Jesus está derramada na igreja. E quando a unção se manifesta, quando o Senhor manifesta a sua glória, aí, irmãos, a gente sente a mirra, a gente sente a canela, a gente sente o cálamo, a gente sente a cássia, e a igreja é renovada. Seja renovado aqui nesta noite. Seja renovado na alegria, seja renovado no prazer, seja renovado na esperança, seja renovado no poder, seja renovado aqui. A unção está descendo aqui. Igreja gloriosa. Vou terminar. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Esse coisa semelhante, irmãos, é qualquer coisa do gênero. Qualquer coisa que vem aí acompanhando, né? Estas rugas que não chegam aqui dentro. A igreja não vai se enrugar. Glória a Deus. Nada vai atrapalhar. A igreja vai vencer.
porque é Jesus que está cuidando dela. Você pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Às vezes o inimigo quer, irmãos, achar que já entrou, mas ele não entra, porque o poder da unção é maior, o poder da glória do Senhor Jesus que está na igreja é maior. Ele expulsa, o Senhor Jesus expulsa o mal, o Senhor Jesus expulsa aquilo que vem para deformar. Glória a Deus. Mas aí ele diz assim: mas santa e irrepreensível. Aleluia. Eu fui ver, irmãos, esse irrepreensível significa sem defeito. Tem uma Bíblia que traduziu sem defeito, a mesma palavra aplicada para aqueles animais que eram apresentados como sacrifício no templo, principalmente aqueles 2 cordeiros. Dois cordeirinhos, né? Porque eram cordeiros novinhos. Um era apresentado de manhã, o outro era apresentado à tarde, apontando diretamente para o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Aqueles cordeiros, irmãos, tinham que ser perfeitos. Eles não podiam ter defeito em nada. Eles não podiam ser cegos, eles não podiam ser aleijados, eles não podiam ter manchas, eles não podiam estar doentes. Eles tinham que ser saudáveis, eles tinham que ser perfeitos, porque apontavam para o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, que é perfeito. Esta é a perfeição dele que está na igreja, em mim e em você. Por isso que o diabo não gosta da igreja, por isso que o diabo não gosta de crente. Ele quer alejar o crente, ele quer atrapalhar, ele quer manchar de algum jeito. Mas não concorde, não. Fique embaixo do sangue de Jesus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o inimigo quer pôr manchas, o inimigo quer pôr defeito, o inimigo quer pôr culpas. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, e por isso a gente está vencedor até aqui. Podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos trouxe o Senhor, o nosso Deus, vencedores, vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. Oh, glória a Deus. O inimigo, irmãos, ele quer pôr culpa, ele quer pôr, como eu falei, aquela desgraça, mas o Senhor Jesus está nos enchendo da graça. Sabe, irmãos, o mundo está, a Bíblia chama, lembra da pregação de Pedro? Ele falava assim: salvai-vos desta geração perversa. Lembra desta pregação? Salvai-vos desta geração perversa. Perversa ali, irmãos, é geração deformada, geração distorcida, geração degenerada. A palavra grega ali, irmãos, é escolios, de onde vem escoliose para nós. Uma geração cheia de escoliose. Não é a doença da coluna só, não, né? Essa doença é a doença da coluna, que deixa a coluna torta, se parecendo um S, né? E vai entortando cada vez mais. E como é difícil, irmãos, ter escoliose. Mas a humanidade está assim, cheia de escolioses. Mas o Senhor Jesus veio para salvar, para endireitar o que está torto, o que está defeituoso. E agora a igreja é perfeita, ela é a noiva do Cordeiro. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor Jesus está, irmãos, revestindo a igreja cada vez mais com a sua glória bendita. Aí eu me lembrei, irmãos, lembra do que? Lá no tabernáculo, do Urim e do Tumim.
Urim e Tumim eram duas pedras que o sacerdote tinha no seu peitoral. O peitoral era uma daquelas partes da vestidura que eu falei. Era uma peça que estava no peito, por cima do seu colete sacerdotal, bem na frente. Aquilo tinha 25 centímetros mais ou menos, era um palmo, a Bíblia diz, um palmo assim de altura e um palmo de largura, quadrado. Ele formava um bolso assim, aquilo era dobrado assim, era assim, era dobrado, formava um bolso. Aqui, da esquerda para a direita, tinha 12 pedras, com os 12 nomes das tribos de Israel. Lá dentro daquele bolso, tinha essas duas pedras, chamadas Urim e Tumim. Urim significa luzes, no plural. E Tumim, o que significa? Quem sabe? Perfeições. Glória a Deus. Quando Deus não falava, irmãos, de jeito nenhum, quando não tinha direção, o sacerdote consultava Deus com isso. Ele enfiava a mão lá naquele bolso, tirava as duas pedras, e do jeito que elas saíam, a Bíblia fala muito pouco desse detalhe, né? Do jeito que elas saíam, então ali era o que Deus queria. A Bíblia diz que Deus já não falava com Saul, lembra disso? Não falava com ele mais por profeta, não falava por sonhos, não falava por Urim. Ali só cita Urim. Parece que eles tinham perdido o Tumim. A igreja não pode perder nem o Urim e nem o Tumim. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus, está munido do seu Urim e do seu Tumim, das suas luzes, porque toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Oh, glória a Deus, em quem não há mudança, nem sombra de variação. E sabe, irmãos, tem aqui uma curiosidade lá nas pedras do Urim e do Tumim, porque diz que elas tinham 3 cores. Elas tinham a cor, quem fala isso são os rabinos, a tradição, né, judaica. A Bíblia não fala dessas cores, mas diz que essas duas pedras, elas tinham 3 cores: o vermelho, o amarelo e o verde. Segundo eles, os semáforos são baseados nisso. Se saía o lado verde da pedra, era para prosseguir. Se saísse o lado amarelo da pedra, era para aguardar. Se saísse o lado vermelho, era para não fazer. Dê uma olhada o que é que Deus está sinalizando para você. É verde? É amarelo? É vermelho? Glória a Deus, procure entender. E segundo eles, aquilo era sobrenatural. A gente não sabe se era ou não, mas diz que as pedras, elas acendiam. Dá para acreditar um negócio desse? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se aquelas acendiam ou não, a Bíblia não fala, mas as daqui acendem. As luzes estão acesas. As perfeições do soberano Salvador estão sendo impressas na igreja, e cada vez mais a igreja vai se apresentando. E hoje é um culto especial. Renda o teu culto de adoração ao nome santo do Senhor. E hoje ainda o Senhor manifestará a sua vontade em você. Você veio perguntando: veja se é verde, veja se é amarelo, veja se é vermelho. E faça. Que Deus abençoe a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Cadê o pastor Luiz Henrique? Está aqui? Não, né? Glória a Deus. Vamos convidar aqui pastor Zacarias. Vem ler aqui a palavra de Deus para nós. Aleluia. Acho que o pastor Luiz Henrique viajou, não?